Se você está em busca de inspiração, fé e lições eternas para o coração, você está no lugar certo. As histórias bíblicas são muito mais que relatos antigos. Elas carregam verdades que tocam nossas vidas até hoje. Vamos explorar essas histórias com profundidade, descobrir lições escondidas e entender como elas podem transformar nossa vida. Prepare-se para mergulhar nesse mundo de fé e espiritualidade. No vídeo de hoje contaremos a história de Davi, uma história de superação e a prova de que o amor de Deus pode tudo. Quem foi Davi? De pastor de ovelhas a rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Durante sua infância, Davi era um jovem ruivo de boa aparência, que já ajudava nas tarefas da casa. Ele cuidava das ovelhas de seu pai, uma tarefa que parecia simples, mas que Davi desempenhava com grande responsabilidade. Com coragem, ele enfrentava predadores ferozes, como ursos e leões, para proteger seu rebanho. E, sempre que precisava se ausentar, deixava as ovelhas aos cuidados de um guarda, garantindo a segurança do rebanho. Davi, além de poeta e compositor, também era um músico extraordinário. Ainda jovem, foi convidado a servir ao rei Saul como instrumentista. Saul, o primeiro rei de Israel, havia sido rejeitado por Deus devido à sua desobediência persistente. Com o espírito do Senhor afastado, Saul passou a ser atormentado por um espírito maligno. Para encontrar alívio, Saul ordenou que trouxessem Davi, que tocava a harpa para ele e o acalmava profundamente. Davi agradou tanto ao rei que Saul pediu a Jessé, pai de Davi, permissão para que ele o servisse como escudeiro e músico real. Mais tarde, após Deus rejeitar Saul como rei, o profeta Samuel foi enviado para ungir um dos filhos de Jessé como novo rei escolhido por Deus. Quando ainda era jovem, Davi foi ungido pelo profeta Samuel para se tornar o rei de Israel. Samuel foi até Belém para ungir um dos filhos de Jessé, acreditando inicialmente que Deus teria escolhido um dos filhos mais velhos e imponentes, como Eliabe, Abinadab ou Samá, irmãos de Davi, que eram fortes e de grande estatura. Porém, naquele momento, Deus ensinou ao profeta uma preciosa lição. Como dito no livro de Samuel, não olhe para sua aparência nem para sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Samuel aguardou que Davi viesse do campo para participar daquele momento tão especial, e, para surpresa de todos, foi ele o escolhido pelo Senhor. Mesmo à distância, enquanto cuidava do rebanho, Deus conhecia o coração de Davi e o escolheu para liderar o povo de Israel. Um dos feitos mais notáveis de Davi, ainda muito jovem, foi a derrota do gigante Golias. Diariamente, o destemido filisteu desafiava o exército israelita com arrogância, mas nenhum soldado teve coragem de enfrentá-lo. Até que Davi, determinado a lutar em defesa da honra dos exércitos do Deus vivo, se dispôs a enfrentá-lo. Davi recordou que Deus já o havia ajudado a defender seu rebanho de animais perigosos e confiava que, da mesma forma, o livraria do gigante. Armado apenas com um estilingue e uma pedra, e confiando no Senhor dos Exércitos, Davi lançou uma pedra que acertou a testa de Golias, derrotando-o. Ao ver seu guerreiro mais poderoso caído, o exército filisteu se apavorou e fugiu diante do exército de Israel. A vitória de Davi sobre Golias trouxe-lhe fama, mas também despertou a inveja do rei Saul, que temia que Davi tomasse seu lugar. Embora Saul tentasse diversas vezes matar Davi, inclusive atirando-lhe uma lança enquanto ele tocava a harpa, Davi nunca retribuiu o mal. Ele fez uma aliança de amizade com Jonatas, filho de Saul, e prometeu agir com bondade, apesar da perseguição. Por 2 vezes, Davi teve a chance de ferir Saul, mas poupou sua vida, demonstrando generosidade e reverência a Deus. Davi, já ungido como futuro rei de Israel, enfrentava a perseguição de Saul, mas nunca procurou vingança. Confiando que Deus faria justiça no tempo certo, Davi respeitava a unção de Saul como líder. Após a morte de Saul e seus filhos em batalha, a tribo de Judá proclamou Davi como rei, onde reinou por 7 anos. Mais tarde, com a morte de Esbozete, filho de Saul, Davi foi coroado rei sobre todo Israel. Ele reconhecia que sua posição vinha de Deus, mantendo-se humilde e confiante, e alcançando grandes conquistas em seu reinado. Tomou Jerusalém dos jebuseus e a tornou a capital de Israel. Levou a Arca da Aliança para Jerusalém e se alegrou em Deus por isso. Realizou os preparativos para a construção do templo do Senhor, e alcançou inúmeras vitórias militares e assim, a expansão do reino.
Davi é frequentemente descrito como um homem segundo o coração de Deus, uma marca que definiu sua trajetória e reputação. Sua profunda intimidade e comunhão com Deus ao longo da maior parte de sua vida revela um segredo para conquistar o coração divino. Embora sua vida espiritual não tenha sido sempre consistente, Davi é um exemplo fundamental de como agradar ao Senhor. Amar a Deus acima de tudo e até o fim é o que o torna singular. Apesar de seus erros, Davi se arrependeu e voltou-se para Deus, lembrando-nos de que, em Cristo, há perdão para todos os pecadores. Assim como ele, devemos confiar no Senhor, Filho de Davi, o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Ele é o perfeito exemplo a ser seguido para agradar plenamente o coração de Deus. Imagine poder aprender com as experiências de gigantes da fé, enfrentar seus próprios desafios com a coragem de Davi, a sabedoria de Salomão e a fé inabalável de Maria. Essas histórias nos conectam diretamente ao amor e à presença de Deus, nos trazendo força e esperança. Se inscreva para não perder todas essas histórias, como faremos no próximo vídeo.